Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre pré-modernismo no Brasil. Pré-modernismo não é propriamente uma escola literária, né? Pré-modernismo é um período aí de 20 anos em que a gente tem a transição do simbolismo para o modernismo. Então, o modernismo vai começar com a Semana de Arte Moderna em 1922, né? Antes disso, a gente tem o simbolismo, que vocês viram no ano passado, né? Então, qual que é a ideia dessa transição? Entre 1900 e 1920, a gente tem um período quando foram produzidas obras literárias que não cabem nas características de nenhuma escola literária, né? Então, por isso a gente chama esse período de transição e a gente chama de pré-modernismo, né? Então, você tem intensa movimentação literária, obras literárias de grande qualidade que foram produzidas nesse período, mas que não se encaixam exatamente nem no simbolismo, nem no modernismo, né? Qual que é o contexto, então, desses 20 anos aí, os 20 primeiros anos do século 20, né? Eu tenho a República Café com Leite. República Café com Leite alternava presidentes de Minas e de São Paulo no poder, né? Então é república, mas existe uma alternação de poder ali entre os mais poderosos no nosso país. Então, o poder continua meio que sempre na mão dos mesmos, né? A gente tem um período no Brasil com muitas revoltas, né? Muitos conflitos, muita insatisfação popular. Então, a gente tem, por exemplo, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta armada e a Guerra de Canudos, né? Vou destacar aqui a revolta da vacina, por conta desse contexto de vacina, né? Vacina é um tema polêmico hoje em dia, para lembrar que a vacina que era nova na época, né? Que estava sendo oferecida à população, era a vacina contra a varíola. E foi graças a essa vacina que a varíola foi erradicada, que a gente deixou de ter essa doença no nosso país. Então, era uma vacina muito importante. Mas o que aconteceu foi que, por falta de informação, ou por falta de conscientização, ou por falta de jeito no trato, né, com a população se recusou a tomar a vacina, o governo tentou obrigar a população a tomar a vacina, e a gente teve aí um grande embate, né? Vou destacar também a Guerra de Canudos, porque ela está presente em uma das obras que a gente vai estudar, né? Nesse período do pré-modernismo, que é a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Então, a Guerra de Canudos aconteceu no interior da Bahia, no povoado de Canudos, que era, na verdade, um povo que estava insatisfeito com as suas condições de vida, né? Eles queriam uma vida mais digna, eles esperavam uma atitude diferente dos governantes. E o líder, né, o Antônio Conselheiro, que era o líder desses revoltados aí de Canudos, ele era anti-república, né? Ele queria a volta da monarquia. Então, isso foi visto pelo governo como uma revolta contra a República, né? E houve um massacre, né? 25 mil pessoas morreram em Canudos, o governo foi lá e massacrou todas aquelas pessoas. A revolta armada também está em uma das obras que a gente vai ver, né, nessa semana, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O protagonista da história participa da revolta armada. A revolta da armada foi um movimento contra a tirania daqueles primeiros governos ali durante a República, né? Então, o governo estava sendo muito autoritário e as pessoas perceberam isso e foram contra o governo, né? Quais são as características aí dessas obras do pré-modernismo? Lembrando que, não sendo uma escola literária, a gente tem características aí gerais das obras que foram produzidas nesse período. Então, por exemplo, nem todas elas têm linguagem coloquial, nem todas têm presença de personagens marginais. Então, são características aí que cada obra vai conter algumas delas e outras não. Linguagem simples e coloquial, em geral, é uma característica das obras desse período, né? Exposição da realidade brasileira. Eu tenho regionalismo / nacionalismo, porque várias obras abordam questões regionais,
como, por exemplo, a Guerra de Canudos, que aconteceu numa região específica no interior da Bahia, e um nacionalismo não ufanista, né? Não é um nacionalismo exagerado, é um nacionalismo mais pé no chão, frente à exposição da realidade brasileira, né? Como fazer para melhorar a nossa sociedade, o nosso país. Presença de personagens marginais. Então, a gente vai começar a ter o destaque aqui para o sertanejo, para o caipira, para o miserável. A gente já viu isso também no realismo, né? Isso já aconteceu um pouquinho lá no Machado de Assis, né? E essa característica volta agora durante o pré-modernismo. Depois vai continuar também durante o modernismo, né? Eu tenho literatura produzida a partir de fatos históricos, políticos e econômicos. Então, a gente vai ver a Revolta da Armada no texto literário, a gente vai ver a Guerra de Canudos no texto literário, a gente vai ver o autoritarismo do governo dentro do texto literário. Essa exposição da realidade brasileira lida com esses fatos históricos, políticos e econômicos dessa época. Ruptura com o academicismo. Então, a gente vai ter uma ruptura com ideias das escolas literárias anteriores, né? Autores de destaque. Eu vou destacar aqui para vocês hoje 4 autores do pré-modernismo no Brasil: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e vou destacar uma obra de cada um deles. O primeiro, Euclides da Cunha. Não esqueçam esse nome, é o nome daquela rodovia que passa ali, que liga Santa Fé a São José do Rio Preto, né? Euclides da Cunha foi um jornalista do jornal O Estado de São Paulo, que foi escalado para cobrir a Guerra de Canudos, e ele, para construir o seu relato jornalístico sobre a Guerra de Canudos, acabou escrevendo um texto literário, né, um romance chamado Os Sertões. Então, a gente vai ter na obra do Euclides da Cunha Os Sertões como principal obra, que tem como característica o regionalismo, porque trata de uma questão específica ali do interior da Bahia, e que vai tratar especificamente da Guerra de Canudos, né? Os Sertões é dividido em 3 partes: a terra, o homem, a luta. Qual que é a ideia aqui? A gente tem uma corrente filosófica chamada determinismo, que nos diz que o homem é produto do meio. Então, lembra quando vocês estudaram naturalismo, vocês estudaram o Cortiço de Aloysio Azevedo, e a gente viu que as pessoas ali do Cortiço que vivem naquele ambiente são produto do meio, né? O meio interfere nas ações das pessoas. O fato de as pessoas viverem naquele ambiente lotado, naquela falta de banheiro para todo mundo, isso tem reflexos nas ações dessas pessoas. Então, por exemplo, o fato de as pessoas fazerem xixi nos fundos ali, né, no matinho, nos fundos do cortiço, está relacionado ao fato de ter um banheiro só para todo mundo e todo mundo está precisando se arrumar para sair, para trabalhar, tudo no mesmo horário ali de manhã. Então você tem gente fazendo xixi em outros lugares, percebe como o meio interfere nas atitudes das pessoas? Então aqui a gente vai ter a mesma ideia do determinismo, né? Então aquela vida ou aquele ambiente do sertão, da seca, né, da falta de fertilidade do solo ou da falta de água, muitas vezes, isso acaba interferindo no comportamento do homem, né? Então isso é determinismo. Então ele começa primeiro descrevendo a terra, ele vai falar da seca, ele vai falar de todas as características do sertão nordestino. Depois ele começa a falar do homem, e aí como um produto do meio, como por causa de tudo isso, o homem acaba passando necessidade, acaba tendo uma vida miserável, acaba tendo um ímpeto de buscar melhores condições de vida, uma vida mais digna. E aí, a terceira parte do livro vem, depois de ter falado da terra, depois de ter falado do homem, a luta. Então, por tudo isso,
essas pessoas descontentes, né, com a vida que levavam e só recebendo o governo lá para buscar mais imposto, o governo só vinha para pegar mais imposto. E assim, o que era feito com o dinheiro desse imposto? Ninguém via, né? Então é essa a ideia, esse descontentamento, né, com eu ter que ficar pagando imposto em troca de nada, faz com que essas pessoas lutem contra as tropas do governo. E os revoltosos de Canudos ganham algumas batalhas, né? Eles conseguem expulsar o governo de lá algumas vezes, até que, na batalha final, o governo vem com toda a força, com muitos reforços, e eles simplesmente matam todo mundo. Então, o povoado de Canudos, que tinha por volta de 25 mil habitantes, tem 25 mil mortos, né? Eles matam o povoado inteiro, massacram mesmo, né? Sem direito à defesa, né? De uma forma bem desumana. Qual é a desculpa do governo? Na verdade, a população em geral do Brasil fica do lado do governo nesse momento, né? Porque, como eu falei para vocês, o Antônio Conselheiro, que era o líder ali dos revoltosos de Canudos, ele era contra a República, né? Ele era monarquista. Então, a ideia central do governo era: a gente precisa defender a nossa República. Então, esse povo que é contra a República, a gente vai tirar do nosso caminho, porque a República é o melhor para o nosso país e etc. Então, é essa a ideia, e é com essa desculpa que eles massacram todo mundo com o apoio da maioria da população, que na verdade não ficou sabendo exatamente o que estava acontecendo. E o Euclides da Cunha testemunhou tudo isso. Ele foi lá como jornalista e ele percebeu que, na verdade, aquele povo era miserável, aquele povo só queria melhores condições de vida, aquele povo estava sendo injustiçado, né, pelo sistema político do nosso país, tanto na monarquia quanto na república, né? Então é essa a ideia, e por isso que o Euclides da Cunha conta essa história de maneira literária e defendendo, na verdade, esse povo, né, de Canudos.